A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos continuar com a nossa reflexão do que é sermos justos diante de Deus. Deus é justo e tudo aquilo que Ele pede, tudo aquilo que Ele pensa, também é justo. O falar dele é justo. O falar dele para nós é justo. Então, nós estávamos lendo em Tessalonicenses, vamos ler de novo, no capítulo 2, no versículo 13, diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Se for bom, se for mal, irmão, é um irmão amado pelo Senhor. Quando que ele se passou a ser amado pelo Senhor? A partir do momento que ele creu. O Senhor já o amou no eterno passado. Quando ele creu, isso se tornou objetivo, se tornou real. Ele passou a ser um amado do Senhor. Eu preciso respeitar esse amor que o Senhor tem, porque é um filho dele. A partir de agora é um filho dele. Então, se eu quero ser justo diante de Deus, se eu quero ser justificado diante de Deus, se queremos ser, nós precisamos também amar esses irmãos, respeitar esses irmãos e amá-los fraternalmente, que são todos os irmãos que moram na cidade que nós moramos. Prosseguindo. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então, o que o Espírito fez? O Espírito foi lá no velho homem, tirou esses irmãos, tirou nós, todos os irmãos de lá, e colocou no novo homem. O Espírito separou para ele. Santificou. Santificar não é ser bom, não é se tornar uma pessoa boa, não é isso. Isso é dedicação ao Senhor. Isso é consagração. A santificação, ela é feita pelo Senhor. Jesus disse assim: é por eles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados. Então, a santificação do Senhor foi a nossa santificação. Então, todos os irmãos da nossa cidade foram separados. Separados do velho homem e colocados no novo homem. Compõem a igreja, são membros do corpo de Cristo. Eu preciso olhar da forma com que Deus olha, para que eu seja justo, para que eu tenha uma obra justa diante de Deus, para que a minha vida cristã seja uma vida justa, para que nossa vida cristã seja uma vida justa diante do Senhor. Para isso que o Senhor nos chamou, para isso que o Senhor nos deu essa clareza sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre o novo homem, para nós vivermos isso, para nós vivermos essa realidade, vivermos de forma justa. Vivermos de forma justa, considerando, incluindo a todos os irmãos. Vamos ler agora em Efésios capítulo 4, que é um versículo que todos nós cristãos conhecemos, mas Deus sempre dá algo novo, né? Rogo-vos, pois, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que fazer isso? Porque são todos amados do Senhor. Não é só com os que convivem comigo, eu preciso incluir todos os irmãos da cidade nesse amor. Esforçando-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que fez essa unidade? O Espírito. O mesmo Espírito que está em mim está em todos os irmãos da cidade que eu moro. Embora eles não se reúnam comigo, não se reúnam conosco.
na base da localidade, eles se reúnem de outra forma. Mas eles têm o Espírito do Senhor porque creram no Senhor, porque são amados do Senhor. Temos sempre que dar graça por esses amados que estão na nossa cidade, que moram na nossa cidade. Porque são amados do Senhor. Mais uma razão para nós nos reunirmos na base da localidade é os nossos irmãos. Incluirmos todos, vivermos essa comunhão de forma justa, que é a forma que o Senhor quer. Esforçando-se, onde é que eu estava? Esforçando-se. Peraí. Há somente um corpo, versículo 4. Há somente um corpo, um espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como é que eu posso ser justo se eu questionar isso? Se eu estabelecer outro critério, que não seja esse, do fato do Espírito do Senhor estar em todos os santos. Não há outra base. Reconhecendo essa realidade, essa unidade do Espírito, nós estamos sendo justificados. Nós somos justos diante de Deus. Nós estamos vivendo uma vida justa diante do Senhor. Isso é a principal coisa que o Senhor pede para nós. Porque a questão do pecado, dos pecados, tudo está resolvido. A promessa que foi feita, Jeremias 31, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. 2 pontos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. E serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor falou, profetizou lá através dele. Então hoje, todos esses irmãos, para fins de condenação, todos os irmãos da nossa cidade, o Senhor não lembra dos pecados e das iniquidades, por causa da oferta que eles têm na mão, que nós temos em nossas mãos, que é o Cristo ressurreto, que é a obra de Cristo. Ah, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não, não pode. Se você pensa assim, você não nasceu de novo. Nós temos aversão ao pecado, temos repugnância pelo pecado. Mas ele acontece em nossas vidas ainda. Mas ele não nos separa do Senhor. Nós continuamos em comunhão com o Senhor. Essa é a unidade do Espírito. Todos os santos, todos os irmãos da cidade, estão nesse Espírito. Essa é a vida cristã que agrada ao Senhor. Claro, pessoalmente eu me consagro ao Senhor, eu vou procurar me consagrar ao Senhor pessoalmente. Mas eu preciso ter esse olhar de amor. Porque é o amor que Deus tem por todos. É necessário que eu respeite o amor que o Senhor tem por todos os irmãos, assim, no mínimo da minha cidade. Vou falar da minha cidade. Claro que é por todos. Mas na minha cidade. Todos são da igreja que eu sou. Todos estão no Espírito que eu estou. Todos estão no Espírito que nós estamos. Senhor Jesus. Esse é o viver que agrada ao Senhor. Esse é o viver de justiça diante do Senhor.
É um viver muito gostoso. Então, irmãos, esse é o viver santo. Esse é o viver separado para Deus. Esse que é o andar no Espírito. Andar na obra que o Senhor preparou. Isso é o viver justo diante de Deus. Ao vivermos essa realidade, nós somos justos diante de Deus. Nossa obra é justa. Vamos continuar esse assunto. Jesus Cristo é o nosso Senhor.